Pão caseiro recheado com frango que ficou uma delícia, parecendo aqueles lanchão de padaria e perfeito para o seu café da tarde. Fica até o final desse vídeo para você conferir o passo a passo dessa receita deliciosa. Coloque em uma bacia grande um ovo inteiro, 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa rasa de sal, 2 saquinhos de fermento de 10 gramas cada, 150 ml de óleo. Mexa bem e depois acrescente mais 500 ml de água morna. Para medir a temperatura dessa água, você terá que colocar o seu dedo limpo na água e verificar se está muito quente ou não está muito fria. O seu dedo deve suportar a temperatura. Essa temperatura é ideal para você misturar. Agora, depois de mexido muito bem essa mistura, você vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos até chegar no ponto de sova. Para essa receita, eu utilizei um pouco mais de 1 kg, mas depende muito da sua farinha, de região para região, mas a média é 1 kg de farinha de trigo. Quando chegar nesse ponto, meio mole, mas grudando ainda, você pode passar para sua bancada e começar a sovar. Sove e vai acrescentando as farinhas aos poucos, para não encher muito de farinha e ficar ruim o seu pão, tá bom? Vai acrescentando aos poucos e você vai sentindo, conforme você for sovando, a quantidade de farinha que ela vai pedindo, tá bom? Enquanto estiver grudando ainda na bancada ou na mão, é necessário sovar acrescentando a farinha. Depois que ela começar a desgrudar da bancada e da sua mão, é porque está pronto. Aí só sovar mais um pouquinho que está pronta a sua massa. Quando a sua massa estiver no ponto assim, bem macia, nem grudando na sua mão e nem na bancada, está no ponto certo. Agora eu peguei a mesma bacia que eu fiz a mistura, não lavei, tá? Só coloquei a farinha mesmo e coloquei o pão lá dentro, para ele começar a crescer. A minha mãe tinha acabado de usar o fogão a lenha. Eu aproveitei a temperatura do fogão que estava bem quente e deixei em cima dele. Então foi bem rápido o processo de crescimento do meu pão, mas vai depender muito do dia que você está fazendo. Pode durar lá por umas 2 horas para crescer, ou mais ou menos. E olha só, meninas, graças a Deus meu pão cresceu bem, ficou bem bonitão, bem gordinho. E agora tá na hora de colocar recheio nele. Vou explicar para vocês como eu vou colocar o meu recheio para ficar bem gostoso. Dividi em 4 partes iguais para mim conseguir fazer os pães. Neste momento você precisa abrir a sua massa e olha que maciez que tá essa massa. Gente, ficou muito perfeita essa massa. Uma dica para você que gosta de pão fofinho, não exagere no recheio que você vai pôr. Eu coloquei muito frango desfiado. Esse frango já tá temperado com salsinha, com tempero caseiro. A minha mãe cozinhou esse frango e depois temperou normal. Ele tá sem molho nenhum, só com tempero, mas eu exagerei muito, né, no recheio. Deveria ter posto menos frango para ele crescer mais, porque depois, por causa do recheio, ele acaba pesando um pouco na sua massa e a sua massa não consegue crescer. Mas esse é só um detalhe, mas se você gosta daqueles lanche bem recheadão mesmo, você pode acrescentar queijo, pode acrescentar requeijão, tá? O que você quiser ali para ficar bem recheadão. E também, se você gosta que não cresça muito, também pode pôr bastante, que ele não vai crescer. Dessa maneira eu fui fechando o meu lanche e depois eu só coloquei na forma com essa parte de baixo das emendas para baixo, tá bom, gente? Para não ter perigo de abrir. E assim eu fiz das 4 partes iguais que eu reparti aquela hora. Então ficou 4 pães, ou seja, 4 bisnagonas recheadas de frango. Gente, eu tive que improvisar porque na casa da minha mãe não tinha meu suporte colocar o celular, então eu fiz assim.
Mas enfim, ali eu tava colocando a gema do ovo. Mas detalhe, eu coloquei essa gema depois que ele cresceu. Então depois que eu formei, né, os pães, eu deixei crescendo por mais meia hora. E depois de crescido, aí eu coloquei a gema para depois levar para o forno. Então, recapitulando, você vai deixar o seu pão crescer 2 vezes. Um na bacia, por mais ou menos 2 horas, e outra aqui, né, formar os pães por mais ou menos meia hora, até dobrar de tamanho. Para depois você colocar a gema e para depois você colocar no forno. Assim ele ficou com a gema já crescido ali, cru. Agora eu vou levar para o forno. Depois de umas meia hora no forno, ele ficou assim. Como eu falei na metade do vídeo, quando eu tava pondo o recheio, ele não cresceu muito, porque o recheio pesou, por isso que ele abaixou o pão, mas ficou mesmo assim macio por dentro e delicioso. Vocês precisam provar. Agora eu quero saber qual que é a sua opinião sobre pão caseiro, se você gosta, se você não gosta, se você prefere recheado ou não. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!